Então, Leandro Medina, que alegria ter você aqui nesse programa de estreia, né, de entrevistas do Nada Sei, Bora Trocar. O assunto que nos convoca hoje nessa conversa é alquimia. Uma pérola que está solta no universo e você nunca põe a mão. Me remete a você conhecer dos elementos, entender a frequência dos elementos, agir sobre eles como uma relação do seu propósito alinhada ao conhecimento que você tem dos elementos, de modo a eles produzirem a cura, produzirem uma revelação, trazerem a dimensão de como você é uno como todo. Essa sensação que eu tenho de que seja alquimia. Sim, a alquimia se baseia num conhecimento muito antigo, né? Demais antigo, de civilizações que vieram antes, muito antes de Cristo. E esses ensinamentos, eles foram repassados. Houve um tempo que foi proibido, em que os livros foram queimados. Esses ciclos se repetem muito na nossa vida, né? E é um conhecimento muito profundo sobre a natureza, principalmente através dessa leitura do que é a conjunção desses 4 elementos da natureza com 3 matérias-primas, 3 substâncias mágicas que existem, e que tudo isso resultou nesses 7 pontos, né? A numerologia do 7, ela vem da soma dos 4 elementos com as 3 substâncias: água, terra, fogo e ar, mercúrio, sal e sulfur. Juntos, eles formam a árvore da vida. E há uma compreensão muito grande sobre essa simbologia desses 7 pontos dos nossos campos etéreos, enfim. É um mar, é um oceano de conhecimento quando você vê que muitas coisas fazem sentido, têm ligação uma com a outra. É como se fosse montar um quebra-cabeça super bem elaborado. E que esse entendimento é essa montagem, e cada peça que você encaixa, então ele é assim porque a leitura do mapa natal, o ambiente, o momento em que se vive, né? É uma leitura diária que você tem que fazer no momento em que você está vivendo e a compreensão que você tem. A compreensão que você tem não te faz necessariamente um bom jogador, porque você precisa jogar. A vida é um jogo. Ele não para nunca. Apesar desse momento a gente achar que o mundo está paralisado, e metaforicamente está, porque foi um tempo técnico. Estamos vivendo esses 3 meses aqui no Brasil de isolamento, um tempo técnico, um intervalo técnico. Agora vai começar o segundo tempo, porque o jogo continua. Pode ser que na volta para o segundo tempo o campo esteja encharcado, impossibilitado de atuar. Pode ser. Pode ser que apareça um pássaro e atrapalhe o jogo. Pode ser. Tudo pode estar no caminho. O conhecimento é a sua caminhada. Se você paralisa, você perde um tempo de jogo onde pode ser importante a sua atuação. E nesse momento em que a gente saiu da Era do Sol e entrou na Era de Saturno em 2017, na Era do Sol quão forte e poderoso foi o poder da selfie. O Sol traz isso, né? Esse ego, esse orgulho, o visual. Então a gente valorizou muito esse atributo visual a tudo, né? É a preocupação com o selfie, é a preocupação que você pode estar exposto a várias câmeras no seu caminho na rua.
que você pode fazer um ao vivo, qualquer momento de uma coisa que aconteça. Você se conecta com o mundo através de um pequeno aparelho, né? Isso trouxe muito poder. E era pertinente que fosse na era do Sol, na era do ego. Na era de Saturno, a gente se deparou com um grande guardião. É Saturno que autoriza a sua vinda a essa experiência terrena, espiritual, terrena. É ele que, aos 28 anos, abre a porteira da sua infância espiritual para dizer: agora vá. Esse é o retorno de Saturno, é quando ele vem para abrir a sua porteira. E ele entrega o seu destino aos 50 anos a Cronos, que é bem mais rigoroso. Então a gente vive a era de Saturno, a gente vive se deparando com a responsabilidade dos nossos atos. Não à toa, ele, para fazer essa limpeza que ele tem feito, ele apenas não passou a vassoura na cozinha, ele tirou o assoalho, tirou o piso e mostrou a quantidade de impurezas que tinha embaixo. É como se tivesse um holofote grande dentro do armário, para você ter ideia de quanto que ele não era limpo. Na nossa imaginação ele talvez fosse, mas Saturno trouxe essa luz forte. Vindo da era do visual, da preocupação com o visual, da nova estética, que foi a era do Sol, agora, nesse momento em que nós estamos, 2020, 3 anos após Saturno comandar essa era de 36 anos, a gente vê a necessidade da escuta. Um grande atributo que nós precisamos compreender nesse momento é o da escuta. É a escuta interior, é a escuta da relação com o outro, é a escuta da natureza, é a escuta do seu jardim, é a escuta do seu bairro. É uma escuta muito grande, porque uma boa atuação nesse momento depende bastante desse saber escutar. A alquimia te dá muitas cartas de conhecimento, mas isso também não te garante fazer um bom jogo e vencer a partida, porque essa atuação diante desse novo quadro depende muito desse silêncio, né? As pessoas entraram em um certo pânico, a gente já vive isso, né? Um certo pânico, porque se passaram 3 meses, foram 3 meses que não pintou nada, principalmente para os artistas, uma luz, a quantidade de subsídio que aparece são muito poucos perto da demanda que está precisando. Então, agora com 3 meses, você vê uma nova realidade chegando, se apresentando em alguns lares, com algumas dificuldades já latentes, né? Batendo na porta. Então, esse é o momento em que nós teríamos que silenciar também para entender que foi um momento da Terra, foi um pedido da Terra. E misteriosamente e cronologicamente, isso já foi avisado. Basta você se remeter a uma das profecias de Chico Xavier sobre a data limite de 20 de julho de 2019. Ele possivelmente errou somente o ano, a data, porque o Covid apareceu em 2019. O primeiro caso foi em dezembro. Então, tudo isso já estava próximo de acontecer. Havia esse limite ultrapassado da destruição da natureza, da ambição acima de tudo, o que levou a esse choque. Uma das máximas da alquimia é: o que está embaixo é como o que está em cima. E ele fala que a natureza tem todo um organismo que nós temos também. Ela tem os pulmões, que são as florestas, tem os vasos sanguíneos, que são os rios, as cachoeiras. E a gente vem afetando e transformando todo esse cenário natural, todas as potências que ela nos dá, né? A gente vem extrapolando há muito tempo.
nós ficamos assustados. Em menos de 2 meses do início do isolamento social, a gente viu algumas respostas da natureza, né? As tartarugas na Baía de Guanabara, os golfinhos nos canais de Veneza, e não sei o que, não sei aonde. Até a coisa que mais me impressionou foi a camada de ozônio ter desaparecido na Antártica. Então, as transformações foram muitas em pouco tempo, para nós vermos o quanto era destrutivo, continua sendo a nossa relação com a natureza, com esse potencial natural que ela nos oferece e a maneira como nós utilizamos, né? Somos péssimos administradores nesse sentido. Há muita ambição no jogo. E somente a escuta te leva para um lugar de entendimento, porque para algumas pessoas a própria escuta interior foi algo desafiador, avassalador, foram experiências não muito bem sucedidas, pessoas que olharam para si e não se suportaram, porque o momento não é para julgamento, o momento é para silenciar mesmo. Eu acho que, diferente da era do Sol, onde tudo era muito visual, agora na era de Saturno, nesses próximos 36 anos, se nós não aguçarmos o poder da escuta, a gente pode estar fora do jogo. Para a gente se manter equilibrado nesse momento, se nós fôssemos uma mesa de luz, nós teríamos que estar operando 3 botões que são muito importantes, que é o mental, o emocional e o espiritual. Cada um deles emite uma frequência. Aliás, frequência é um assunto na alquimia muito cheio de detalhes e muito esclarecedor, muito evidenciador. Esclarecedor é uma palavra que eu tenho me atentado a falar, não pronunciar. Então, dentro desse estudo da alquimia, o capítulo frequências, ele é evidenciador de que temos poder, porque estamos cercados de frequências. Eu estou cercado aqui da frequência do celular, do computador, da minha planta que está lá fora, do meu jardim, meu gato, dos meus companheiros da casa. A todo lugar tem frequência. Essa frequência que eu falei agora são frequências visíveis nesse mundo. Visíveis no sentido de que elas existem aqui. É claro, o celular emite uma frequência. Você atende lá. Também tem as frequências que nós não vemos porque fazem parte de um outro plano de universo. São os nossos invisíveis. São coisas que às vezes os gatos e os cachorros veem, mas a gente não tem esse poder de ver. Mas que estão aqui, são os miasmas. Segundo a alquimia, tudo no mundo é frequência. E uma máxima deles é: toda frequência obedece um comando. Se você não comanda a frequência, ela comanda você. Então, o que nós vemos, por conta desse distanciamento nosso, com essa equalização da mesa de luz do botão espiritual, a gente perde a nossa conexão com o sagrado, com o poder de atuar brilhantemente no seu jogo. A frequência do pensamento é uma frequência elétrica. A frequência do sentimento é uma frequência magnética. Quando você não as comanda, elas comandam você. Quando a sua mente é invadida de pensamento de medo, é porque já se infestou ali de vírus, o vírus do medo. O mesmo vírus do medo age no nosso emocional, com nossas incertezas, nossas inseguranças, nos levam a emitir uma frequência diferente. Então, o tempo todo nós estamos emitindo frequências de acordo com a nossa equalização. A gente consegue mais facilmente movimentar esse botão do espiritual quando a gente começa a experimentar, equalizar o pensamento e a emoção. Quando a gente utiliza bem e equaliza bem essas duas frequências,
uma elétrica e outra magnética, a gente cria uma energia terceira, que é a energia da frequência espiritual. Ela é eletromagnética. E quando bem produzida, ela leva a sua essência até um lugar, ela ultrapassa um lugar comum e começa a emitir essa frequência lá em cima, como se fosse, imageticamente, acima das nuvens. Um lugar que você não vê, acima das nuvens. E essa frequência emitida vai te trazer as suas bênçãos, aquilo que você precisa. Se você entra em desespero, enche seu pensamento de coisas que possam te provocar medo, e isso atingir o sentimento, você é capaz de desligar todas as luzes possíveis do seu caminho e, por conta disso, cair num labirinto, porque a nossa conexão com o espiritual nos dá aquele sinal de GPS e leva para o lugar merecido que você tem. Se você não está em conexão com esse GPS, que é o botão divino da espiritualidade, a gente tende a entrar em labirintos e ficar muito tempo perdido, até sair de novo. Isso que a gente chama de intuição teria muito a ver com isso, né? Com essa conexão espiritual Sim, divina. sim. É uma voz lá do seu eu superior, é ele que comanda. Eu acho que na vida a gente deve ter tido outras experiências do tipo, eu perdi aquele ônibus porque eu esqueci não sei o que, eu voltei e quando eu vou descobrir aconteceu alguma coisa com o ônibus. Ou um segundo que você vira e que não vai para a rua, passa um carro e você, nossa, quase, é esse lugar da comunicação divina. É o lugar em que você recebe as informações e age divinamente, em harmonia, né? Porque a gente, se a nossa força não chega no espiritual, ela não retorna, não vai, não tem um ciclo. A gente precisa ativar esses 3 botões para ter alguma possibilidade de agir no jogo. Enquanto as pessoas, nesse quadro que nós vivemos, se deixam afetar pelo medo, o medo é como se fosse uma onda se aproximando do seu castelo de areia. Cada vez que você tiver mais medo e emitir mais frequência do medo, mais próximo vai chegar a onda. E você vai fazer a onda chegar e se aproximar e derrubar o seu castelo pela sua frequência, pelo caso da frequência. Então a gente emite a todo momento frequências. Outra maneira muito fácil de nós atingirmos esse lugar do divino, que não seja conscientemente usando um bom pensamento e um bom sentimento, fazendo e criando um vórtex poderoso de uma energia eletromagnética. Uma outra maneira consciente de nós ativarmos esse lugar é a gratidão. A gratidão tem uma frequência muito alta. Quando a gratidão é verdadeira, ela dobra de vibração. E isso faz com que ela seja seu escudo de proteção. Para você ter uma ideia, como tudo no mundo é frequência, a gente consegue verificar, por exemplo, o medo, ele age numa frequência de 5 Hz. A frequência do vírus, do coronavírus, ele age no 4,5 ao 6 Hz. E a frequência da gratidão, a gratidão máxima, aquela em que você se ajoelha, agradece, sorri, chora, porque está se sentindo abençoado, ela atinge 97 Hz.
Então, um sentimento de gratidão te protege, porque não que o vírus não te acesse, eu não gostaria de falar isso. É uma energia que blinda, que te blinda e te eleva. Né? Se eu saio na rua e encontro alguém que eu nunca vi na minha vida, eu vou sentir o maior prazer de cumprimentá-lo. Se pinta silgo, só pinta quadros. Quem do alto do adro da igreja do Senhor do Bom E quando eu levo meu filho no ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para a escola, ele via que eu todo dia falava com todo mundo. Ele disse: pai, você conhece todo mundo, não faço ideia de quem sejam as pessoas, mas isso não impede de cumprimentá-las, de não julgá-las, qualquer que sejam as suas escolhas, a sua etnia, qualquer que seja a sua busca espiritual, né? Eu me sinto um jogador tanto quanto ele, com as minhas escolhas, inclusive os meus erros também, as minhas dúvidas. E ele ficava observando isso em mim, esse meu... E estou educando ele de uma maneira mais amorosa, ele perceber que as pessoas ficavam felizes e falavam desse meu respeito a qualquer pessoa que está no jogo. Eu ando na rua e reconheço que cada pessoa que passa, cada ser que passa, fez uma escolha por estar aqui, escolheu a roupa que veste, escolheu a situação que está. São escolhas nossas. E eu respeito as escolhas das pessoas, seja ela em que âmbito for, preciso respeitar. E eu levando o meu filho para o ponto de ônibus, para ele pegar o ônibus, ele notou esse meu gesto de cumprimentar as pessoas que passavam no caminho, pessoas que estavam indo para o trabalho, pessoas responsáveis, e que não fossem o que parecesse, a mim não interessava, não interessa. Eu dando bom dia para várias pessoas, e ele uma vez comentou: nossa, você conhece muita gente, né, pai? Eu falei assim: não faço ideia de quem sejam algumas pessoas que eu vejo, porque eu faço questão de cumprimentá-las. O meu olhar, à distância, já procura a pessoa para dizer isso. Eu não fujo o olhar, né? Eu reconheço a pessoa de longe e eu reverencio. Então, quando a gente se aproxima, eu materializo a minha intenção. Bom dia, e fico feliz e vou embora. E ele achou interessante isso, que sempre que essas pessoas passavam, ele baixava a cabeça, se fosse fugindo. Então, eu expliquei para ele a minha opção de ser um jogador que compreende o outro na sua luta, na sua labuta, no seu dia a dia, na sua coragem, nas suas fraquezas, respeito. Ele ficou bastante tocado com essa maneira de educar, porque é amor. Quando você educa pelo viés, com a carta do amor, aí a lição é aprendida. Mas que ele não pratique aqui comigo no meu caminho para o ponto de ônibus, mas ele pode lembrar disso numa experiência futura. Educação é amor, essa compreensão que ninguém está num estado de total potência, ninguém está, porque estamos machucados pelas perdas. É um turbilhão de emoções que a todo dia nos atropelam, né? São dados, o diagnóstico geral, as estatísticas, tudo isso é como se nós estivéssemos num transatlântico, num Titanic, que é o Brasil, indo numa direção que nós sabemos que vai trazer bastante confusão, bagunça emocional, mental, por conta disso, uma desconexão espiritual.
E é uma mensagem bem importante para os artistas, porque a nossa missão continua, o jogo continua. Crer, alegria da Angola é pra benzer, Copaíba é pra cicatrizar, o amor na cura, saber querer ter.